Bom, eu estou recebendo aqui o Carlos Wagner Firpo, que é da CW Firpo. E bom dia, Carlos, prazer em tê-lo aqui. Tu é natural de onde? De Dom Pedrito, é verdade? Bom dia, sim. Sou de Dom Pedrito. Que legal, eu tenho muitos amigos lá de Dom Pedrito, assim como em Camaquã. Nós temos um amigo comum de Camaquã, que tu deve conhecer. Esse cara adora uma marrequinha, cara. Mas olha, cara, é o Vilmar Govinati, conhece ele, né? Adora uma marrequinha. Nós vamos convidá-lo para jantar e vamos fazer uma marrecada para ele. Sim. Cara, vai vibrar. Nós amigos vão agradar o camarada até a final de ano. Eu acho que vamos acertar com ele, com uma marrecada com ele. Bom, Wagner, Carlos, trabalha nessa área de operação de manutenção de rodovias. É uma coisa importante, né? Tem muita gente que nós não temos nem ideia do que significa uma rodovia, o que está por trás, no meio, pela frente da rodovia. Tudo que implica numa rodovia. Como é que estão as nossas rodovias? Vamos começar por aí. Olha, até gostaria de me apresentar aqui, né? Claro. Eu tenho a empresa, né? E a empresa? Uma especialização já de 26 anos, né, de operação de rodovias. Sou oriundo de concessionário de rodovias, né? E a gente começou lá em 97, 98, né? No primeiro programa de concessão rodoviária do Estado. Fui recrutado na época, antes eu era na parte de engenharia e segurança rodoviária. Ele era o governo Brito, né? Exatamente, E aí tive a oportunidade, né, de trabalhar com uma grande empresa de infraestrutura, né, de São Paulo, que administrou a rodovia durante 15 anos, né? Só que eu, né, vislumbrei muito a questão de oportunidades nesse mercado, que é um mercado novo, né? Também tem, talvez 30 anos, né, de operação no Brasil. E aí eu vislumbrei muita oportunidade. E como eu trabalhava e era responsável pela parte de toda a operação da rodovia, do que diz respeito à parte desde da praça de pedágio, da arrecadação de tarifa, até a serviço de atendimento ao usuário, que seria guinchos, ambulâncias. E também a questão das inspeções viárias também, que é necessário para delinear alguns problemas relacionados à rodovia, faixa de domínio, pontes, etc., e sinalização de rodovia. Bom, em 2007 eu saí da concessionária e montei a minha primeira empresa, que foi a Consigliato, sistemas de eletroeletrônico, para trabalhar, porque realmente não tinha, na época, empresa especializada. Tanto que os sistemas de arrecadação de tarifa, software, existe ainda hoje, no máximo 3 empresas no Brasil. Sendo dessas 3 empresas, uma vem ser a nossa, brasileira, a CW Firpo, que é a Metasystem, e tem outra empresa que é uma empresa de São Paulo, e as outras são estrangeiras, uma espanhola e outra é austríaca. Então, ou seja, muito poucas empresas. Então, eu vislumbrei isso e aí comecei a trabalhar nessa parte de manutenção eletroeletrônica, que achei muito importante isso, porque é uma operação 24/7, a estrutura toda ela é 24/7, a operação toda é 24/7. 24%, e exige 24 horas por 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, por isso que o tema é bastante complexo. Claro. Ele mas vale a pena falar sobre esses assuntos aí. Eu coloquei a Consigliato. E aí não só era uma referência aqui no Estado, que eu saí da concessionária e acabei indo para a prestação de serviço para a própria concessionária, e aí se multiplicou em outras concessionárias. Na época, por exemplo, tinha o consórcio Univias, que eram 3 concessionárias, enfim. E a gente começou a desenvolver projetos e foi, uma evolução muito grande, E aí depois, quando finalizou o programa de concessão, onde a EGR assumiu, a Empresa Gaúcha de Rodovias assumiu, as rodovias estaduais, a gente estava presente, como aqui do Estado, etc. A gente deu todo o suporte também para o trabalho, que foi feito ali da transição na época. E a partir daí a gente também começou a trabalhar na parte de operação de rodovias, que seria a parte de arrecadação, a gestão de numerários, até o transporte de valores. Então, pessoas que trabalham ali na arrecadação, arrecadadores ali que atendem o usuário, a gente também trabalha com essa parte aí também,
que seria a CWF Operações, que daí já é uma segunda empresa do grupo, né? E aí depois nós fomos, né, ampliando e hoje, nós já fomos subindo, né? Saímos do Rio Grande do Sul, fomos para o Paraná, São Paulo, né? Hoje nós temos uma sede em São Paulo, que é, vamos dizer assim, é a maior, inclusive aqui, né? É como eu sempre mexo, né? O pessoal diz que eu resido aqui no Rio Grande do Sul. Ou eu resisto aqui no Rio Grande do Sul. É verdade. Porque, a gente verdade, tem muita resistência, tem muito de resistência aqui, né? Porque, na verdade, o que acontece? A gente, com todo esse conhecimento, né? Seria importante a gente até compartilhar, né, esse conhecimento que a gente tem, por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto aqui, porque é um assunto, como eu digo, ele é complexo, ele é amplo, né? Os próprios programas de concessões, né, são muito detalhados, né? Então, ou seja, vale muito a pena. E a gente que operou, que entende, tem o entendimento de como funciona todos os sistemas e subsistemas desses ambientes, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, que vale a pena a gente exercitar esse conhecimento. E a gente foi ampliando, né, em parceria com outras empresas estrangeiras, né, a gente atuou na Argentina, atuamos na Colômbia, né, agora esse ano a gente fechou uma parceria muito grande com uma empresa italiana, que é a Movion, né, que é para pedágios free flow, com tecnologia free flow, que é aqueles pedágios que só não tem cabine de arrecadação, né, com tag, sistemas automáticos, né, e que a gente está participando também, né, num projeto lá em Belo Horizonte, né, no Anel Viário de Belo Horizonte. Então, ou seja, a gente acabou, não é... E hoje tem um pouco mais de 60 concessionários do Brasil, de rodovias, né, e a maioria a gente presta serviço para elas. Em algum módulo, né, que a gente tem específico, ou é sistema de arrecadação, ou é a tecnologia da parte de detecção de veículo, ou é a operação de praça de pedágio, ou é a manutenção eletroeletrônica, ou implantações, entendeu? De praça de pedágios novos, que surgiu muito agora nos últimos 2 anos, né? Foi aberto muitos editais, empresas participaram, empresas estrangeiras, e a gente trabalhou, né, nesses processos de implantação, né, desde toda a parte eletroeletrônica, automação, a gente implanta, né, todos os equipamentos, componentes, porque o usuário comum ele não entende, né, muitas vezes quando ele passa numa praça de pedágio, numa cabine, ele não entende o que tem por trás daquilo. Todo o sistema que existe para controle da arrecadação, porque é muitas transações. Tanto que lá em São Paulo nós temos um cliente, né, que eu sempre uso como referência, que é a segunda maior lá de São Paulo, né, que tem um VDM, né, que são um tráfego de 5 milhões de veículos mês. Né, e nós hoje contribuímos com o controle da arrecadação com o sistema que nós desenvolvemos, que é para fazer a detecção de cada veículo, né, que é uma espécie de um escaneamento lateral, né, que faz a verificação do veículo para definir quantos eixos tem esse veículo, desde o veículo passeio até caminhões, cargas especiais, etc. Moto, por exemplo, que é a cobrança de moto também. E ele acaba fazendo toda essa leitura e automatizando esse processo que hoje é necessário o humano, né, para validação, onde há uma divergência entre o que foi classificado pela quantidade de eixo e o que foi detectado pelo sistema, né? Então, a gente tem uma diversidade de informações assim, que é muito bacana. E a gente detém aqui no nosso estado. Perfeito. E exige muito, né, o Carlos Wagner, exige muito também a qualificação dos colaboradores de você, né? Porque isso aí é uma alta tecnologia, né, que se renova sempre, né? Sim. O desenvolvimento, né, das pessoas, né, porque a gente trabalha com pessoas, processos e tecnologia, Pois né? Então a gente tem que desenvolver muito, né, porque como trabalha com numerários, né, e trabalha 24/7, precisa ser desenvolvido, agilidade em tempo de arrecadação, porque a base de um programa de concessão de rodovias, né, é a segurança e a fluidez do tráfego, né, a segurança do usuário na rodovia, para a origem e destino chegar, não é sair e chegar a um determinado lugar sem ter um acidente, sem ter uma queda de barreira, como aconteceu agora lá em Santa Catarina e Paraná.
entendeu? Ele tem que chegar. Isso é o conceito base de um programa de concessão, né, que determina a segurança e a fluidez no tráfego. Ele não pode passar numa praça de pedágio e ter que parar. A praça de pedágio não pode ser um obstáculo para ele, né, para o usuário. De parada, de passagem só, Exatamente, né? É. Então, você tem os sistemas de meio de pagamento automático, né, que são com os tags, aqueles que colocam no vidro, compra em várias companhias que hoje tem, né? Pagam uma mensalidade e depois o trânsito que trafegou ali na praça de pedágio. Hoje tem ainda ontem nós estávamos fechando uma parceria com uma empresa também aqui do estado que está desenvolvendo terminais de autoatendimento, né, que já existe em Portugal, nos Estados Unidos, etc. Paga com moeda, paga com cédula, paga com cartão de crédito. São terminais de autoatendimento, né, como se vai em qualquer estacionamento para pagar a saída do estacionamento, se paga. Então tem essa empresa, que desenvolveu esses terminais de autoatendimento para praça de pedágio. E tem um manual, que é aquele que não o usuário que não é tão frequente, que paga manualmente, vai lá com dinheiro e paga, né? Só que o que acontece? Com o arrecadador, a gente tem que ter um treinamento, constante, para ele fazer o atendimento rápido. Muitas vezes não depende também do arrecadador, depende até do próprio usuário. O usuário não teve uma moeda, ou esqueceu da carteira no porta-malas do carro. A gente sabe muito bem isso. Coisas, Tu chega no supermercado e fica observando nos caixas, sobretudo as pessoas com um pouco mais de idade, assim, tal. Ela chega lá, aí depois ela vai ver, normalmente uma senhora tirar a bolsa, vai procurar até achar a carteira, entendeu? Isso acontece também no ponto do pedágio, né? Exatamente. O cara às vezes nem sabe, nem leva o dinheiro, é complicado mesmo. Isso. Mas olha aqui, eu fiquei muito feliz, viu, Vilmar? Obrigado por ter trazido aqui o Carlos Wagner, porque esse tipo essa explanação que ele fez nessa abertura do nosso espaço aqui, eu não sabia. Tem muita coisa ali, muita informação que é importante para nós sabermos, para valorizar o estado que nós temos nas rodovias hoje. Eu sou de Uruguaiana, tu é de Dom Pedrito. Eu me lembro que quando eu vim de Uruguaiana para cá, ali na saída de Uruguaiana chamavam de carreteira, porque era tão ruim a estrada que era só as carreteiras que passavam ali, né? Sim. E agora hoje está tranquilamente, porque é concedida também e tal. Então, as rodovias concedidas hoje, elas são milhares de vezes melhores do que aquelas rodovias que nós tínhamos antigamente. Então, nós temos que aprender a valorizar isso aí, né? Exatamente. É como eu digo, as nossas rodovias, elas são muito antigas, né? Rodovia de pista simples, ela tem... para veículos, por exemplo, atuais, veículos com altíssima cilindrada, não é segurança, etc., que andam na autobahn na Alemanha, né? A qualquer velocidade, elas trafegam também nas nossas rodovias. Claro. Porque as nossas rodovias ainda é da época do Opala, do Fusca, não é do Chevette. O Vilmar tinha um Chevetinho, que até hoje ele tem um Chevette e um Fusca, né? O cara vive lá atrás também, né? Desfila aí pela cidade, o Chevetinho e um Fusca. O Fusca azul, ele diz que ele é colorado ainda. Adora o Fusca azul. Diz que é colorado ainda. Mas, o Wagner, eu tenho certeza que essa nossa entrevista, esse papo contigo aí foi muito bem aceito pelo nosso telespectador, que conheceu essas coisas que normalmente em lugar nenhum tu aprende, né? Então, eu te agradeço muito, vamos ver mais vezes, eu quero ver se nós abrimos um espaço aqui para... Olha, são coisas fantásticas que a gente não tem ideia do que acontece que está atrás das rodovias. Por exemplo, eu quero depois explorar o seguinte, nós temos uma malha rodoviária no Brasil que, a partir da final da década de 50, foi o estabelecimento de uma política de rodovias, né, para desenvolver o país, mas também, paralelamente, ao mesmo tempo que ela diminuía a malha ferroviária, hoje está tendo a malha rodoviária com a malha ferroviária. E eu quero saber se também, do ponto de vista das ferrovias, nós temos essa questão da concessão. Se isso acontece e como é que nós podemos assim, desenvolver as duas alternativas, dois modais de transportes ao mesmo tempo, porque isso acaba se complementando, não é verdade? Exatamente. Inclusive, a gente teve até no primeiro seminário de tecnologia da Agência Nacional dos Transportes, em Brasília, né? Faz em torno de um mês ou dois, mais ou menos, né? Nós estivemos lá apresentando, uma tecnologia que é justamente para detecção de veículos, né? E que também vem ao encontro das necessidades das agências reguladoras, para ficar fazendo o papel, né, principal, que é o papel não só do usuário, né, de regular o serviço, né, que é feito, mas também identificar,
as auditorias que são feitas remotamente para ver se realmente o prestador, não é, ou o serviço delegado está sendo adequadamente, não é, feito. E com essa, uma das soluções nossas, a agência, não é, teve interesse para poder fazer o monitoramento online, né, do tráfego de veículos, componentes, etc., que são feitos na praça, são transacionados na praça de pedágio, né? E teve interesse, né, porque ali também já unia a ferrovia, não é, a hidrovia, enfim, né? E aí houve interesse, né, de empresas, né, que trabalham no setor ferroviário, né, para utilizar a nossa tecnologia, não é, para poder fazer a sinalização de trens. Que maravilha. Não, então, ou seja, eu vejo assim que a gente, não, isso aí é muito amplo, né, com certeza, essa questão. As rodovias, hoje realmente a malha rodoviária ela é muito maior, é mais acessível, né? A ferrovia, ela está, não é... A gente também, quando começa a falar sobre ferrovia, e eu entendi lá também a questão dos modais de transportes já, não é, trabalhando a parte dos veículos elétricos. Eu vi uma composição lá, não é, que os caras montaram, fabricado no Brasil, né? Uma composição elétrica. Que maravilha. Na condução elétrica, né? Então, ou seja, isso aí... só que, claro, obviamente, a regulação desses serviços é muito complexo, né? Mas nós não achamos para isso também, para fazer com que as ferrovias também tenham esse tratamento que se dá à rodovia. E eu tenho a certeza, viu, o Carlos Wagner Firpo, que tem um grande pensador, que ele tem um livro chamado O País dos Coitadinhos, né, Emil Fará. E ele dizia o seguinte, que nós, brasileiros, eu acho que esse é o grande momento que nós estamos vivendo, nós temos a grande missão hoje de transformar esse país numa grande nação, ou num vasto e desalentador albergue. A opção é nossa, né? Nós temos aí agora, o ano que vem, uma coisa que nos deixa muito chateados, muito com medo. Mas, de qualquer maneira, eu quero te parabenizar, porque a empresa realmente mostra, esse grupo mostra que ele faz um trabalho extraordinário do ponto de vista de nos dar conforto nas rodovias, segurança e tal. E isso o Brasil precisa. Lá atrás, eu me lembro como economista, que nós criticávamos muito e realmente era uma coisa que o Brasil precisava montar uma infraestrutura, né, capaz de dar condições de trazer investimentos externos para cá, junto com os locais, para desenvolver realmente esse país. E vocês têm uma grande contribuição nisso aí. Parabéns. E até o próximo encontro. Obrigado aos telespectadores aí também que nos acompanharam aí. Muito boas as tuas informações. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.